Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vamos ver aqui mais algumas dicas bem legais de inglês do IUP Inglês Criativo. Duas palavras juntas. Em inglês acontece alguns casos que você emenda duas palavras, ok? Por que acontece isso? Para se eliminar a preposição. Então, ao invés de eu colocar palavra of tal coisa no meio, eu ponho de novo as duas juntas e inverto a posição. Então isso é muito interessante. Então, ó, two words together, duas palavras juntos. Vamos entender aqui melhor no próprio exemplo. Duas palavras juntas aqui, ó. Palavra lipstick, ó, lips mais stick. Aí vira lipstick. Isso nada mais é do que o nosso batom. Lips são os lábios, stick é bastão, pedaço de pau, né? Então é o bastão para os lábios, ou lipstick. Ou seja, o nosso batom. Então, mistura de duas palavras. Como termina com S e a outra começa com S, você emenda, fica uma só. Então, lipstick é o batom. Outro exemplo legal aqui. Tooth mais paste. Tooth é dente. Paste, pasta. Então, toothpaste, pasta de dente. Lembra do TH? Tooth. Ó, o TH sempre tem que ser falado. Então, toothpaste é a pasta de dentes. Então, normalmente você coloca primeiro, esse caso aqui ficou direto, ó. Toothpaste, é como se você invertesse a pasta de dentes, ó. Bastão para os lábios, certo? Então é como se você invertesse. Mesma coisa aqui agora, ó. Toothbrush, mistura de tooth, que é dente, mais brush, que é escova, escovar. Então é a escova de dentes, ó. Brush, tooth. Então é como se você invertesse a palavra para poder eliminar a preposição do meio. Mais um exemplo aqui legal. Hairbrush. Hair, cabelo, né? Cabelos. E brush, escova. Então, hairbrush, escova de cabelo. Ok? Outro exemplo legal. Sunglasses. Glasses, óculos. Lembra do John Lennon no filme da Garoto de Liverpool, que ele põe glasses, John, glasses. Então tá aí. Sunglasses. Glasses são os óculos e sun, sol. Então, óculos de sol. Muito simples, mas muito interessante a gente entender que isso é feito para eliminar a preposição do meio, tá? Então o de, você não precisa de colocar, se eu fosse colocar com a preposição glasses of sun, então em inglês você já tem a palavra própria que elimina a preposição. Outro exemplo aqui muito importante nas viagens da gente aí é a palavra suitcase, ó. Suitcase, ó. Cuidado com a pronúncia, não é suit, é suit. Suit. E case. A palavra case sozinho é estojo, é um estojo rígido de alguma coisa. Então, por exemplo, aqui tem o estojo do violão, é case, né, que a gente fala, guitar case. E a palavra suit é uma palavra muito importante em inglês. Suit quer dizer o terno, né, o conjunto de roupa. Então, a roupa, tanto o terno de roupa, como a gente fala também. Então, suit é o conjunto da roupa lá. É o terno. Então é o estojo da roupa, o estojo do terno. Então é a mala. Suitcase nada mais é do que a mala tradicional, dura, certo? Então a palavra é muito importante quando a gente vai viajar. Então é como se fosse estojo do terno, estojo da roupa. Ou seja, é como se invertesse também. Então muito simples, mas é importante a gente saber por que acontece isso. Se eu fosse falar teacher of English, né? Professor de inglês ao pé da letra seria assim, mas em inglês você fala English teacher. Só um detalhe, teacher é o professor, mas existe também a palavra professor. Quando a gente vai falar em inglês com um professor mais graduado, mais eficiente, geralmente costuma-se falar professor. Então, teacher é mais para professor do primário e coisa assim. Então, normalmente é mais interessante ser chamado de professor e não de teacher. Ok? Importante vocês conhecerem esse macete aí também. Então, quando quiser me agradar, você já sabe como que você vai chamar Professor Fernando, não Teacher Fernando, ok? Mas eu estou brincando, o teacher também é legal, não tem nada a ver. Eu estou exagerando um pouquinho aqui só para você entender a diferença quando for alguma coisa que mereça ter diferença, tá certo? Mas todos têm o mesmo respeito e a mesma coisa. Mas a palavra professor indica geralmente um professor mais graduado, ok? É isso aí, esse é o IUP Inglês Criativo. Acesse o nosso site inglescriativo.com.br para conhecer os cursos e aprender inglês em casa, diretamente na sua casa, com muito prazer e muita eficiência, muito mais rápido do que os cursos tradicionais, ok? Valeu, grande abraço aí do Professor Fernando. Valeu!